Bom, pessoal, saudações a todos. Eu sou Jéssica Pereira, pós-graduanda do curso de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E eu estou aqui para apresentar esse trabalho que é muito importante para mim. Eu agradeço imensamente aí a todos pela oportunidade, né? Esse evento maravilhoso pela oportunidade. Infelizmente não vou estar presente, mas quando eu falo que esse é um trabalho importante para mim, é que eu venho percorrendo um caminho até aqui, né? Desde as iniciações científicas de 2019 e 2020, em que eu analisava comentários de ódio contra sujeitos indígenas no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nesse trabalho especificamente, eu analiso como esses influenciadores indígenas reagem a esses comentários de ódio. Então, espero que a apresentação seja bem proveitosa, justamente para tentar entender esse percurso que eu cheguei até aqui, esse percurso que me permitiu chegar até aqui, para a apresentação desse trabalho num evento tão importante. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Jéssica Pereira, pós-graduanda aqui do curso de Ciências Humanas e Sociais, e eu vou apresentar esse trabalho, né, que eu submeti como resumo: análise discursiva crítica de postagens de influenciadores indígenas no Instagram, humor como prática de decolonização de saberes. Bom, esse é um trabalho ainda em fase ele está em desenvolvimento, né? Então, é um trabalho de dissertação de mestrado que está em desenvolvimento, mas é um trabalho que vem percorrendo um caminho aí desde a graduação. A história é muito longa, eu não vou entrar em detalhes sobre esse trabalho. Eu submeti um resumo em que eu tive que retirar postagens, né, desses influenciadores indígenas, e eu tive que retirar também um referencial teórico. Então, o que eu vou passar aqui é de uma maneira muito rápida sobre esse trabalho. Inicialmente é um trabalho aí da análise do discurso crítica, desenvolvida por Fairclough, e eu pergunto, né, como esse humor aí é influenciado discursivamente nas práticas sociomediáticas de cyberativistas indígenas, como ele é mobilizado na construção de discurso de resistência e resistência indígena, como ele é construído discursivamente por esses cyberativistas indígenas no Instagram, né, e como é que eu posso fazer a análise discursiva, crítica, né, interpretativa e descritiva dessas postagens com a questão da decolonização do saber, do poder, do ser, e como os significados da AD aí, como representacional, acional e identificacional, nos discursos de humor, eles podem ser analisados aí nessas postagens. E aí o objetivo principal é analisar discursivamente e criticamente o humor construído por cyberativistas indígenas e seus efeitos no processo de descolonização. E os objetivos específicos é analisar os efeitos discursivos, né, da descrição das postagens, analisar discursivamente as postagens, investigar a construção discursiva do humor nessas postagens e as possíveis ressonâncias aí dessas práticas nos processos de decolonização. E aí o corpus dessa pesquisa, claro, são postagens de influenciadores indígenas. E quais são os perfis? O do Daldei oficial, o influenciador Kawari Wayapi, o Noah Aleph e o influenciador Christian, né? Então, eu vou mostrar os perfis desses influenciadores para vocês. Aqui estão os perfis, eu analiso postagens que tenham como objetivo principal o humor mobilizado nessa postagem. E esses são os perfis desses influenciadores, né? O Tukuma Patachó, o Christian, etc. São perfis aí que tem postagens que são humorísticas e postagens que não são humorísticas, né? Então, o que eu faço aí é uma análise dessas postagens que são humorísticas. Eu faço um mapeamento, sistematização desses perfis. Então, o que a gente começa a perceber nesses perfis, né? Que há postagens que produzem humor e outras que não produzem. Então, há uma mescla de postagens aí sobre suas culturas, modo de vida, registro de suas vidas diárias, participações em movimentos sociais de temáticas indígenas, né? E eles produzem aí um movimento cyberativista. Então, são postagens aí que eu vou tratar como multimodais, né? Que apresentam a multimodalidade. Então, eles vão apresentar aí recursos de criação de vídeos, em que podem ser adicionados áudios de diversas categorias, né? Aí no Instagram, quem conhece o Instagram sabe que a gente pode editar vídeos adicionando áudios de outras pessoas, de outros famosos da internet, assim como a gente pode adicionar músicas, textos e imagens, né? E
como foi o processo metodológico dessa pesquisa? Então, eu trato, na verdade, são postagens vídeos e que eu trato como postagens textuais, né? São textos. Então, são vídeos aí de 15 segundos e eu transformo esses vídeos em imagens, né? Eu faço um recorte, eu transformo esses vídeos em imagens aí a partir do print screen, que é um recurso disponível no aparelho celular, no Facebook, etc. Então, a partir também aí da lupa de pesquisa, dos hiperlinks como as hashtags, eu consigo selecionar diversas postagens. Eu utilizo a etnografia, né, que é um termo de origem etnográfica aí, como abordagem de pesquisa, né, e as abordagens também de Quijano e Maldonato Torres, entre outros autores indígenas como Krenak, Kumpenawa e entre outros aí. Então, eu analiso essas postagens aí. Elas foram tratadas como prints, né, como imagens, são postagens vídeos que foram tratadas como imagem, então elas ficam dessa forma. Então eu verifico a questão dos comentários produtivos, ou seja, aqueles comentários que trazem alguma discussão a respeito do tema. As legendas, eu faço toda uma descrição, uma transcrição do áudio, uma descrição do que está sendo, do que vocês estão vendo aí nessas imagens, né? E eu também observo as hashtags que eles utilizam, entre outras. E aí, por exemplo, nessa postagem do Christian, o que ele faz? Ele vai destacar aí esses comentários que ele recebe por ser um indígena nas redes sociais. Então, índio com celular, você recebe dinheiro da FUNAI, nossa, como fala bem o português, não é mais índio se não tá no mato, já perdeu sua cultura. Então, como os efeitos humorísticos são mobilizados nessas postagens, né? Então, ao modo como o indígena se veste com lençol com capa, a dança aí que ele reproduz na medida em que esses enunciados aparecem, né? E esses enunciados, eles aparecem em consonância com o ritmo de uma música. Então, ao invés de responder esses comentários com uma postagem mais crítica, mais formal, ele responde esses comentários com uma postagem dessa forma, né? Como um tom de brincadeira, deboche, e aí que o efeito humorístico acontece. A mesma coisa com o perfil do Da Aldeia, ele também faz isso, tá? Ele vai reagir aos comentários que ele recebe numa caixinha de pergunta do Instagram. Então, é verdade que o celular de vocês é uma mandioca, a internet é via cipó, ele às vezes utiliza uma literalidade, né, desse enunciado. Então, ele produz os vídeos dele tirando essa literalidade. Então, pra mim, se o índio tem internet, celular, energia elétrica e fala mano, né, é mais índio. Então, a gente começa a analisar discursivamente esses enunciados, né? Que questões discursivas podem ser mobilizadas a partir desses enunciados. Então, o indígena ele vai responder isso, né, esse enunciado, por exemplo, se é verdade que o celular é uma mandioca, o Wi-Fi é via cipó. Então, ele vai demonstrar aí uma mandioca conectada a um cipó e ele vai apresentar esse efeito de humor que aparece a partir do momento em que o autor dá nome ao que se mostra, né, que é o mandiofone. A mesma coisa acontece com o Noah Aleph, com o Noah, né, ele vai apresentar também esses comentários que ele recebe, que ele vê o tempo todo na rede social dele, e vai apresentar esses comentários em forma de edição também. E aí, ele vai responder coisas que me perguntam por ser indígena. Então, ele vai colocar como enunciados que ele recebe e vai responder esses enunciados nesse vídeo especificamente, né? Então, ele vai fazer isso não de forma oral, mas apresentando isso em forma de enunciado e em forma de edição de vídeo. Então ele vai dizer: você é índio de verdade? Não, estou sendo personagem da Disney na vida real. Índio morando na cidade? Ele vai responder: sim, moramos onde quisermos, o Brasil todo é terra indígena. Índio usando roupas? Ele vai responder: sim, inclusive estou precisando de mais, quer me presentear? Não sou da tribo Capiroca. E ele vai, Carapoca, e ele vai encerrar isso com esse enunciado: olhe pra minha cara de quem achou sua piada de mau gosto engraçada, né? Então ele vai fazer uma apresentação desses enunciados em forma de humor, né? Então ele não faz uma apresentação aí formal como outros tipos de cyberativistas indígenas, né, que fazem a questão do conteúdo indígena nos seus perfis de forma mais formal. Esses indígenas, especificamente, eles tratam sobre o humor. E aí, como que a colonialidade e descolonialidade vai aparecer nessas postagens, né? Então, o Maldonato Torres, ele vai dizer que a decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Então, a gente percebe aí um discurso colonial nessas postagens, tá? E aí, a colonialidade, tratado por Quijano, vai apresentar a naturalização sobre corpos, territórios e conhecimentos. Então, a gente percebe que os sujeitos indígenas, eles foram naturalizados de toda forma por um sistema de colonialidade, né? E
em que esse sistema ele vai permanecer entre saberes, entre os diferentes modos de vida, entre as diferentes estados e nações, como o Quijano também define. Então, o Fairclough ele vai trazer aí alguns significados, né? O representacionais, modo de representar, como esses indígenas representam as questões sociais nessas postagens, acionais, modo de agir, como eles agem, né? Como eles reagem a esses comentários racistas, né? Identificacionais, modo de ser, como eles são representados aí na interpretação dessas postagens. E aí, o que a gente percebe, né, nessas postagens? Que há a manifestação do discurso colonial nos comentários racistas recebidos pelos influenciadores. O discurso colonial ele pode ser interpretado nas postagens pela inferiorização e desumanização dos sujeitos indígenas, né? Então, o discurso racista também está intrínseco aí. A reação humorística aos comentários racistas é um processo de descolonização e prática de resistência ao racismo sofrido por pessoas indígenas. E aí, eu chego a algumas conclusões, não é? Que o que observamos no desenvolvimento dessa pesquisa é que os efeitos de humor produzidos por influenciadores indígenas em postagem podem ser originados a partir de comentários racistas, sexistas e de ódio, né? Então, a gente tem o humor como instrumento de resistência contra esse ódio, contra esse racismo, né? Então, esses enunciados racistas que recebem reproduzem discursos coloniais sobre pessoas indígenas. Então, por serem sujeitos indígenas em redes sociais, na internet, os influenciadores eles têm suas origens questionadas e assim tomam como resistência à produção de conteúdo, né? Produzindo postagens irônicas, né? Que por mais que sejam humorísticas, elas vão pôr em xeque aí a crítica social a respeito das diversas práticas de preconceito sofrido por pessoas indígenas. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.